imposição de tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, o investimento chinês vem crescendo aqui no país. Só no primeiro semestre foram mais de 300 milhões de dólares em investimentos diretos no país. Para falar mais sobre este assunto, converso agora com o nosso colunista, Gilvan Bueno. Seja bem-vindo à nossa programação, Gilvan. Ótimo dia a você. Muito bom dia, Gabriel, e nossa audiência, aos investidores que nos acompanham para concluir e decidir aonde vai investir. Com certeza, quem está decidindo onde investir são os chineses, Gilvan. Acabei de trazer a notícia. A China autorizou novos 183 exportadores de café a mandarem produtos para a China, 30 exportadores de gergelim e outros cerca de 30 exportadores de farinha de origem animal para mandarem também produtos para lá. Tudo isso neste final de semana. Além de receber estes produtos que iriam aos Estados Unidos, a China quer colocar dinheiro aqui e está colocando esse investimento no país, é isso? É isso mesmo. O relatório de promoção, investimento e exportações da Apex Brasil mostrou que só em 2024, mais de 28% das exportações brasileiras foram para a China. Esse movimento mostra um novo perfil, tá? Um perfil de exportação, buscando já criar essa parceria, mas que agora, e aqui tem um destaque, Gabriel, muito importante, que alguns países têm se mostrado muito resistentes a ter ali negócios com a China, que são países como o Canadá, a Alemanha, o próprio Estados Unidos que aumentou as suas barreiras. Então a China, o que ela fez? Ela começou uma política de achar outros parceiros que poderiam ali fazer concessões para ela. E o Brasil vem se destacado bastante sobre isso. Para você ter ideia, algumas operações muito interessantes, como a aquisição do metrô de São Paulo de mais de 44 unidades, projetos de infraestrutura, projetos de linha de transmissão, projetos que mostram, por exemplo, investimentos em Greenfield, que entre 2015 e 2025, esses investimentos em locais que são totalmente sem infraestrutura, sem uma estrutura pronta para que você possa começar, a China fez mais de 165 investimentos em projetos de Greenfield no Brasil. Ou seja, ela vem olhando para isso com uma nova expectativa. E também, Gabriel, até antecipando aqui, tem uma mudança nesse movimento. Qual é a mudança? A mudança é que antes nós tínhamos muita ideia de commodities, minério de ferro, soja. Não, agora ela tem olhado muito para a parte de logística, de infraestrutura, de projetos de energia. Então, esse é um comportamento novo e que a China, nessa questão de problemas tarifários, tem se mostrado com maior apetite aqui para o Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, para este movimento de maiores investimentos aqui no país, a gente compara com alguns anos anteriores e alguns estudos indicam que a China até já chegou, em alguns anos anteriores, a investir mais no país. O que vem sendo entraves? O que a gente pode melhorar das relações com a China para atrair mais ainda esses investimentos, já que a gente já viu isso acontecer no passado, Gilvan? Uma das questões que eu presenciei quando eu estive na China recentemente, fui aqui convidado para mais uma vez enviar alguns investidores aqui com tecnologia para a China. Uma questão que chamou a atenção e vai ser o grande centro de discussão, Gabriel, terras raras, né? Hoje o Brasil ele é o segundo maior detentor de terras raras. Eu participei de uns diálogos, de uma audiência pública que aconteceu em Brasília sobre terras raras, e isso tem aqui alimentado muito a ideia dos investimentos chineses. A grande discussão é que essas barreiras que você sabiamente aqui destacou para que esses investimentos possam acontecer, o Brasil tem mudado um pouco. Recentemente o presidente foi lá visitá-los e tentar entender como ele pode tirar os entraves. E aqui, Gabriel, tem uma questão que é o seguinte: nessa nova ideia de criar mercados mais competitivos para essa tarifa de 50%, ou seja, algumas barreiras que estavam ali construídas podem ser desconstruídas para a gente conseguir, por exemplo, escoar algumas produções que não poderão ir para outros países, principalmente contra os Estados Unidos. Então, nessa ideia de escoar a produção, algumas barreiras estão sendo tiradas, como questões de operação, documentação, próprias tarifas que antes eram muito mais altas, para conseguir atrair esse capital para fazermos novos investimentos. Perfeito. E aí, por exemplo, essa briga com os Estados Unidos, Giovana, a tua percepção atrai mais a China ou afasta a China por conta dessas disputas? E o Brasil, para nós, estruturalmente como país, como uma ideia de Brasil, é bom receber esses investimentos diretos da China, se aproximar ainda mais dos chineses nesse momento delicado? A gente fica meio em cima da corda, fala, ó, caio para um lado, caio para o outro, tento me equilibrar aqui
no meio do caminho? Como é que você percebe essa questão? Essa pergunta ela é muito, muito boa, Gabriel, porque ela abre uma janela sobre um ponto importante. Há alguns setores que nós comercializamos com os Estados Unidos, que nos últimos 30 anos nós ficamos muito acomodados nessa ideia de termos só um país comprando, nos deixou um pouco meio como nós usamos em teorias de investimentos, com nossas exportações concentradas diretamente para um único país. Agora, com essa nova discussão sobre tarifas, o que nos mostra aqui uma janela de oportunidade é que nós possamos abrir nossas linhas de exportação para outros países. E sim, a China, por uma questão de não conseguir entrar em alguns países, como eu destaquei anteriormente, que às vezes tem algumas barreiras para a comercialização de produtos ou venda de participações acionárias para o governo chinês, ele acaba aqui olhando para o Brasil e aumentando seus investimentos. Lembrando que nós somos o segundo maior detentor em terras raras, nós somos o quinto maior país em extensão territorial, nós temos uma balança comercial basicamente de commodities, muito forte em commodities, e a China nos últimos anos foi o grande comprador disso. Então, dentro deste cenário, para escoar nossa produção, que vai ficar mais cara, que vai prejudicar algumas indústrias, a aproximação com o governo chinês parece ser muito gradual e aumentando, uma vez que as barreiras tarifárias fiquem muito altas e impossibilite as negociações. Então, sim, existe essa aproximação. O relatório do Banco Central, como você destacou no início da chamada, mostrou que só nesse ano mais de 380 milhões de dólares foram negociados, um volume muito diferente de anos anteriores. A composição desses investimentos mudou, agora são investimentos mais direcionados para logística, infraestrutura e energia. Então, até esse nível de consumo dos investidores brasileiros tem atraído aqui, por exemplo, agora a gente vai ter um grande competidor contra a rede iFood, a 99 começa a operar em São Paulo, a comercialização de produtos tem aumentado, Gabriel. Então, sim, existe assim, um volume muito maior e o Brasil vai começar a escoar a produção para esse país que consegue adquirir e cortar as barreiras e estimular essa relação bilateral. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, sempre bem-vindo, meu caro. Um ótimo dia, boa semana para ti. Um ótimo dia para você e nossa audiência, Gabriel. Valeu, até uma próxima.